pregação foi o seguinte tema: 3 pilares para a abundância. Amém? É mais ou menos um resumo, não é um resumo completo, mas é um resumo pelo menos parcial daquilo que a gente ouviu nesses dias. São os mesmos princípios, é a mesma palavra. Eu trouxe algumas escrituras diferentes do que a gente ouviu. Eu não sei se eles vão colocar o tema, mas o tema é esse: 3 pilares para a abundância. Eu te digo uma coisa: a sua vida está caminhando para a abundância. Não sei se você viu o nome da placa que está sinalizando na sua caminhada. O nome da placa é abundância. Você está numa jornada para a abundância. Irmãos, pega essa palavra. Nós não estamos em Cristo para retroceder para a vida de pobreza, para a vida de limite, para a vida de miséria, de depressão, de falta de esperança que a gente vivia antes de Cristo entrar na nossa vida. Na nossa vida em Cristo, a Bíblia diz que nós somos conduzidos em triunfo. Então amanhã, segunda-feira, tem triunfo para você, tem triunfo para a minha vida. A gente não vai retroceder ao ponto de voltar a ser homens e mulheres sem esperança. Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou viver? Irmãos, a palavra de Deus garante abundância para nós. E eu não estou falando, irmãos, de esbanjar, de extravagância, de ostentação. Eu estou falando de uma vida suprida para suprir. Se você quiser um sinônimo para abundância, é isso. O que é ter vida abundante? É ter uma vida suprida para suprir. É ter uma vida suprida para suprir. Eu terei a minha casa suprida e terei condições de suprir outras famílias. Isso é abundância. Não é ter R$1 milhão ou uma mansão na praia. Eu não sei, se você quiser crer, Deus te dá. Mas não é disso que eu estou falando, de opulência. Eu estou falando de uma vida digna, suprida e que pode ser resposta para outros. Eu estou caminhando para essa vida, para uma vida abundante, em que eu me torno resposta para os meus irmãos. Amém, irmãos? Tirando os olhos só da minha casa, do meu boleto e da minha vida. Não é minha casa, minha vida. É o reino de Deus, minha vida. Amém? Reino de Deus, minha vida. E o que é o reino? Pessoas. O que é o reino? Famílias. O que é o reino? Vidas. Vidas que representam esse reino. Amém? Então, se a gente seguir o passo a passo do Senhor, não tem como não funcionar. Eu quero que alguém tenha coragem de vir me dizer que está cumprindo a palavra e ela não está funcionando. Eu quero que alguém tenha a coragem de dizer: eu cumpri, eu fiz e nada aconteceu. Irmãos, das duas uma: ou Deus falhou ou o homem falhou. E eu te digo, Deus não falha. A palavra não falha. Deus não mente. É impossível que Deus minta, está escrito. Então nós temos que ser bem francos e avaliar em qual desses pilares pode ser que eu não esteja praticando. Em qual desses 3 pilares será que a minha vida hoje ela está sendo negligente? Pode ser que você esteja cumprindo 2 e 1 não. Um tripé, ele só fica em pé com as 3 perninhas, não é assim? Se você tira uma perninha, ele cai. Então esse tripé, esses 3 pilares, eles andam juntos. Não tem como você praticar um e negligenciar o outro e a coisa funcionar. Não é assim. Nós temos que praticar a integralidade da palavra. Não é aquilo que é confortável para mim. Se dar for uma área que eu não gosto muito, mas eu estou dizimando, está falhando. Porque a generosidade também é expressa na oferta, não é só no dízimo. Amém? Vamos começar? Número 1. Aleluia. Ô glória, escola bíblica é lugar de crente, amém, minha gente? Eu fui criada com escola bíblica e nós vamos continuar tendo escolas bíblicas até a trombeta soar, amém? Só vai acabar a escola bíblica nessa igreja quando a gente subir, tá bom? 3 pilares, vamos embora. Número 1, escreva aí. Qual é o primeiro pilar que me leva para uma vida abundante, suprida para suprir? Número 1, trabalho. Ô glória, olha que revelação. Rio, não foi, Cacá? Trabalho. Elementar, meu caro Watson, vamos começar falando do trabalho. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Tinha uma turma aqui nessa igreja que estava dando trabalho para Paulo. Paulo, nas 2 cartas, ele faz a mesma correção, na mesma questão. 1 Tessalonicenses 4. Você vai anotar aí o 11 e o 12.
Primeira carta aos hoje é aula, é culto de ensino, então vocês vão copiando, eu repito para vocês copiarem, tá bom? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai ler o 11 e o 12, vamos lá? Posso ler? Todo mundo já encontrou? Vamos começar do 9, por favor, deixa eu ver aqui, vamos ver, Paulo está dando um conselho aqui, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu escreva para vocês mais nada. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que vocês devem amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, ou seja, no entanto, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver de forma tranquila, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Quem pode dizer amém? Paulo está dizendo aqui, vocês andam em amor, vocês fazem festas de comunhão, tudo ok, beleza. Vocês estão fazendo cumprindo uma parte muito importante da palavra. Só que tem uma coisa, alguns de vocês regrediram no trabalhar. Vocês talvez não tenham percebido, mas a preguiça está causando nessa igreja um mau testemunho na comunidade. Ele diz no 12, vocês têm que se portar de modo digno, para os que são de fora, não venham se escandalizar. Então a preguiça de alguns irmãos estava causando comentários ruins dos de fora. O pessoal de fora olhava, bando de crente preguiçoso. Eles não trabalham, eles vivem de uma forma a não produzir nada. E esse tipo de comportamento prejudica a vida de quem não trabalha e a vida de quem está de fora, por causa do testemunho. Então Paulo está dizendo, uma vida de trabalho, além de ser benéfico para quem trabalha, é um testemunho para os não cristãos. Porque tem muito não cristão, muito corajoso e diligente, ao passo que muito filho de Deus é preguiçoso e acomodado. Amém? Inventam 1000 desculpas de laudos, de doenças, de empecilhos e tal. Não, eu não trabalho porque eu tenho isso. Não, você não tem nada, você tem preguiça. Essa semana a gente teve que ser muito duro aqui, aconselhando alguém. Não, isso aí é um engano, é uma muleta na qual você se escora para sua família continuar te sustentando. E isso desagrada ao Senhor. A mão de Deus não está nisso. Irmãos, desse jeito. Quer dizer que a pessoa tem doença para tudo. Para trabalho, agora para festa, passear, para praia, para postar foto no Insta, para estar linda na praia, não tem doença. A doença ela só se manifesta quando vê um currículo e uma carteira profissional. Que doença é essa, minha gente? Taca uma profissional nela e repreende em nome de Jesus. A pessoa vê a carteira profissional, começa a se tremer da síndrome. Quando vê a praia, ui meu Deus, recebi minha cura. Chega, o sol tá ótimo hoje. Aí bota foto. Eu não entendo essas doenças, elas são estranhas. Eu quero que você, aleluia, eu quero que você, no mesmo capítulo, tá bom? Vamos lá, você gosta dessa igreja, minha gente? Eu não escrevi nada disso, foi Paulo. Quando você chegar lá na glória, reclama com ele, viu? Eu só tô lendo, não sou nada. Olha o que Paulo fala, eu quero que você veja aqui comigo, deixa eu ver, viu? Vamos ler, agora eu quero voltar. Isso Paulo falou com a galera que não estava trabalhando. Era do só love e nenhum trabalho. Vamos ver o versículo 1. 4:1. Eu quero pegar aqui o que ele vai falar. Finalmente, irmãos, eu rogo para vocês e exorto no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo nisso cada vez mais. Porque vocês estáis inteirados, olha aqui, de quantas instruções nós demos para vocês da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abster da prostituição. Aí ele vai falando. Aí, deixa eu me ver aqui. Não, peraí, vamos para o 2 Tessalonicenses. Tudo bem, vira a página aí, por favor. Tá tudo bem porque é ao vivo, tá bom? A gente ficou até meia-noite estudando, eu e amor. Vamos lá, vai lá para 2 Tessalonicenses. Passa só umas folhinhas aí. O 3. Peraí. O 3. 2 Tessalonicenses 3.
Agora você vai ler, é aqui que ele pega, que ele conta o testemunho dele. É aqui, é na segunda carta, que eu li as duas. 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda eu estava com vocês, eu vos ordenei isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Amém? Pois de fato, vocês estão informados de que entre vocês tem pessoas que andam de forma desordenada. Elas não trabalham, mas elas se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do próprio pão. Amém, minha gente? Ele vem de novo na segunda carta, dá de novo o conselho que a galera não seguiu. Aí ele vem no 6 e diz assim, é aqui, 6. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. Irmãos, olha isso aqui. Que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. De que tipo de desordem Paulo está falando? De preguiça, de comodismo, de gente fofoqueira, que se intromete na vida dos outros porque tem muito tempo livre. Se afaste desse. E não segundo a tradição que receberam de nós. Pois vós mesmos estáis cientes do modo como por que vos convém imitar-nos, visto que nunca, olha isso aqui, nos portamos desordenadamente, ou seja, em preguiça no meio de vocês. Nem jamais eu, Paulo e a minha equipe, nós comemos pão à custa de vocês. Pelo contrário, em labor, em fadiga, de noite, de dia, nós trabalhamos a fim de não sermos pesados para nenhum de vocês. Não porque a gente não tivesse esse direito, mas porque temos em vista oferecer a vocês um exemplo para nos imitarem. Quem pode dizer amém? Amém. Dá uma respirada aí funda, cutuca seu irmão, pergunta se ele está entendendo essa conversa. Tem gente querendo cochilar, mas a hora de cochilar não é agora. Amém? Você cochila depois do almoço. E ele está dizendo aqui, eu peço que vocês não se associem a quem anda de casa em casa sem ter o que fazer. Porque se você se associa com esse tipo de gente, você acaba sendo influenciado por esse estilo de vida. Quem anda com fofoqueiro vira fofoqueiro. Ele diz aqui, vocês não podem andar desordenadamente. Eu e a minha equipe, a gente trabalhou de dia, trabalhou de noite para dar exemplo para vocês. Então Paulo, ele colocava a vida dele como exemplo. Trabalhe para ter o que comer. E na primeira carta ele diz, olha, esses irmãos, eles vivem na casa dos irmãos, se intrometendo na vida alheia. Gente que não trabalha tem tempo de se intrometer na vida dos outros. Gente, o ócio é uma desgraça. A preguiça é uma armadilha maligna que paralisa o ser humano, atrofia o cérebro, afia a língua. O cérebro fica atrofiado só vendo sessão da tarde e a língua afiada na casa dos irmãos. Então tem que ser o contrário, cérebro afiado, estudando e trabalhando e a língua dentro da boca, ou só dando glória a Deus. Aí a criatura progride, produz. Aí o irmão troca de carro, a irmã passa no concurso, o outro é promovido e o preguiçoso só olha. Também é filho de fulano, também nasceu na família tal, também é assim assado, encontrando desculpas para a própria vida paralisada. Mas só que fulana acorda às 5 da manhã, ela deixa de ir a festas, ela deixa de fazer coisas para estar estudando para o concurso. Amém? É dizimista, é ofertante, é generoso, cumpre os princípios. Deus prospera, Deus abençoa. Aí o sovina e o preguiçoso apontam o dedo, acusando Deus de favoritismo. Não, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Isso tem que acabar no meio dos crentes. Existe uma falsa alegria na prosperidade do próximo. Uma falsa celebração em muitos corações aqui, que não se alegram. Essa é a verdade. Irmãos, escola bíblica é para nos ensinar a palavra, amém? E Paulo disse aqui, eu não estou falando como um preguiçoso não, porque eu trabalhei de dia e de noite, eu me fatiguei, eu me dei como exemplo. Nosso pastor, quando chegamos na obra, ele ficou mais de 3 anos trabalhando de madrugada, 5 noites por 1. O corpo dele enfermou nesse tempo devido à privação de sono. Mas ele trabalhava e cuidava da obra, porque ele tinha uma família para sustentar. Até que quando o limite da saúde dele chegou, Deus me moveu, eu falei com o apóstolo, a saúde dele não está aguentando mais.
Tá pesado. A igreja ainda não tem aquela condição toda, mas pelo menos um salário mínimo a gente tem condições de pagar para esse homem de Deus. Meu marido está precisando descansar, ou a obra ou o emprego. Tá pesado. Foi quando Deus deu uma graça e ele saiu do secular e ficou integralmente na obra. Quando esse homem começou a ser honrado por essa casa, a igreja começou a crescer. A igreja dobrou a receita em 6 meses. A gente começou a reformar a igreja. A gente ganhou um outro carro do velhinho, que a gente ganhamos um outro carro. A gente começou a prosperar de uma forma absurda em 6 meses. Mas ele trabalhou por mais de 3 anos, sem murmurar e sem reclamar. Então ele tem vida para falar sobre trabalho. Amém, irmãos? E Paulo disse, olhe, quem não quiser trabalhar, pode, mas também não coma. Eu acho que ninguém vive sem comer. Amém? E eu vou falar para os irmãos bonzinhos que estão aqui nessa manhã e para os que vão ouvir. Se Deus deu comando para não ofertar mais em fulano, pare, obedeça. Existe tempo de dar e tempo de reter. Existe tempo de ofertar e tempo de recolher a mão de ofertar. E isso não vai em contramão da palavra que manda a gente ser generoso, não. Não, porque tem terras que Deus precisa trabalhar mais no profundo. Tirar tocos que só a mão dele é capaz de tirar. E se você continua lançando semente numa terra ruim, você perde e a terra não é tratada. Há pessoas acomodadas no meio da igreja. Tem um evento do culto de mulheres, R$20 o convite, tem 5 anos eu acho, já R$20. A pessoa fica esperando receber, porque não consegue crer por R$20. Porque já se acostumou a receber. Não, irmãos, receber é uma bênção, dar também é uma bênção. Agora eu te digo, experimente se colocar na posição de dar. Você nunca mais vai ficar esperando só receber. Você vai dizer, meu Deus, comprei meu convite, agora eu estou aqui com R$20 a mais, eu quero ofertar na vida de alguém. Irmãos, é maravilhoso ser resposta. Experimenta. Sai da posição de coitadinha, não trabalho, não tenho salário. Você tem um Deus que te supre. Você tem um Pai que te supre. Amém? Já está na hora, irmãos, da gente levantar dessa cadeira e ser resposta. Amém? Oh, aleluia. Provérbios 14. Vamos lá. Mais um recado do Senhor sobre trabalho. Existem muitos, mas eu só coloquei 3. Provérbios 14. Versículo 23. Vamos lá. 14, 23. Oh, glória. Oh, irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Amém, André? Ó, em todo... Ai, esse versículo, ai, ele é muito bom. Em todo trabalho existe proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aí na NTLH fala assim: quem trabalha, no que quer que seja, tem sempre com o que viver. Mas quem só fica de conversa fiada, passará necessidade. Ô glória, vamos dar um glória, minha gente. Ou escola bíblica ruim de dizer amém. Amém, minha gente? Ó, ele disse aqui: em todo trabalho há proveito. Não é só trabalho de carteira assinada, é fazer um bolo, é passar uma roupa, é cuidar de uma criança. Tem tanta coisa para fazer na terra, minha gente. Ele diz aqui, em todo trabalho, obviamente honesto, claro, isso aqui está implícito, tem proveito. Em qualquer trabalho tem proveito. Teve um engraçadinho que fez um comentário ruim a respeito do pastor Voney, quando ele há um tempo atrás resolveu andar de Uber. Cara, você é um funcionário público rodando de Uber, isso aí é vergonhoso. Aí ele respondeu: vergonhoso é a minha família passar necessidade, eu tendo uma oportunidade de um ganho extra e não fazer. Estou cuidando da minha casa. Ui, eu amei. Então, em todo trabalho há proveito. Como diz, Amor sempre diz, ele diz: pode faltar emprego, mas trabalho não falta. Quem entendeu a diferença? Pode faltar emprego, mas trabalho não falta. Amém, minha gente? Então, em todo trabalho há proveito. Pilar número 1, trabalho. Quem entendeu o que a Bíblia disse? Todo mundo. Bora pro número 2. Coloca aí. Segundo pilar é organização financeira. Já ouvimos sobre isso nesses dias, sim. Vamos ouvir de novo. Organização financeira. Hoje a última aula é a revisão. Ô glória.
A gente está em Provérbios já? Daí eu quero que você vá para o capítulo 13. O primeiro versículo desse ponto número 2, Provérbios 13, versículo 11. Provérbios 13, 11. Vamos ver o que está escrito lá? Provérbios 13, 11. Está escrito: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à custa de trabalho terá aumento. Esse versículo está falando tanto do ponto número 1, como falando de organização. Ele disse aqui, o que ajunta. O que é ajuntar? É organizar o que sobra. É organizar aquilo que ficou na sua mão depois que você resolveu todas as suas coisas. Irmã, mas não sobrou nada. Se você continuar trabalhando e declarando a palavra e cumprir o 3 que a gente vai ver já já, vai sobrar. Próximo mês vai sobrar. Próximo mês vai pagar tudo e vai sobrar. Contas pagas e dinheiro sobrando. Eu desafio você, irmãos. A gente está hoje em 30 de abril. Em 30 de maio você vai ter um mês para colocar isso aqui em prática. Eu duvido de não sobrar dinheiro na sua mão. Você vai me contar. Irmão, sobrou R$5, é dinheiro. Sobrou R$10, é dinheiro. Ele diz aqui, se você juntar a força do trabalho, você vai ter aumento. Não fui eu que escrevi isso aqui, foi o Deus que não mente. Foi o Deus que criou os céus e a terra. Ele disse, vai aumentar na vida daquele que trabalha e que se organiza. Vai ter aumento, vai aumentar. Clientes chegando, portas se abrindo, ideias para ganhar dinheiro dentro de casa. Sem você sair de casa. Eita glória! Irmãos, a gente está numa era de tecnologia que tem portas de ganho sem sair da sala de casa, só com a tela de um computador, de um celular, minha gente. Vamos atrás disso. Ele disse aqui, o que junta com trabalho. Aí a parte primeira diz, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Por que gente, irmãos, que não trabalha é desperdiçado com as coisas? Porque não sabe o quanto custa. Isso a gente ouve do avô, da gente, da avó, né? Desde criança, né, pastor Vone? O que não é ganho com custo de trabalho é desperdiçado. Ele não sabe o quanto custa. Aquele menino que vive deixando a lâmpada acesa, não é ele que paga a conta. No dia que ele passa a pagar, apague as luzes, desperdício. Por que agora ele ficou tão prudente? Porque está saindo do bolso. Elementar, é prático isso. Então ele diz aqui, aquilo que se ganha sem trabalho, se diminui, porque não se dá valor. E tem muito filho que não está dando valor à boa vida que tem. Desperdiçando, sendo ingrato. No dia que passar a pagar os boletos, vai lembrar do pai e da mãe. Amém? Aleluia. Provérbios 21, vamos embora. Provérbios 21. Provérbios tem muito versículo sobre essa área. Tem muitos. Obrigado, menina. Obrigada. Provérbios 21, 5. Está escrito. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Quem pode dizer amém? Pegue a sua caneta na sua Bíblia e circule planos. O que são planos aqui? Organização, meta, ideia do que vai fazer quando, como o pastor Vone ensinou, Henrique Novaes ensinou aqui, nós já ensinamos aqui na igreja. Tem um dinheiro extra, não sabe o que fazer, vai orar, pede conselho do Senhor, pede orientação. O que eu faço com esse dinheiro, 20, 50, 100 reais que está aqui? Não sai gastando. Ele diz, olha, os planos de quem é diligente, eles tendem à abundância. Mas ele diz aqui que a pressa em gastar, em consumir, leva à pobreza. Amém, gente? Não falta recurso para o povo de Deus. Falta a prática da palavra. Falta a prática daquilo que a Bíblia já nos ensina. Ele diz, olha, planeje, se organize. Tem tudo aqui, irmãos, na palavra de Deus. Trabalhe, se organize, que você vai prosperar. Ele diz aqui, levam para a abundância. Eu não sei aonde você quer chegar, irmãos. Eu sei aonde eu quero ir. Eu quero chegar na vida abundante. Todos os dias, meta de vida, cada dia melhorar. Eu não quero chegar dezembro desse ano e olhar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida esse ano? Não, irmãos, eu quero olhar para trás e dizer, meu Deus, como eu cresci, como eu prosperei, como eu ofertei, como eu abençoei
abençoei vidas. Como o Senhor deixou que recursos chegassem na minha mão para eu ser resposta. Aleluia. Quanta gente aqui quer estudar o rema e de repente não tem hoje no orçamento a condição, e você vai ser resposta. Você vai ser aquele que Deus vai levantar para manter essa pessoa lá, para ela conhecer a Bíblia. Amém? Porque muitos aqui um dia foram mantidos lá também. Então quem sabe chegou o tempo de você agora ser resposta também. Amém, minha gente? Lucas, vamos para o Evangelho de Lucas, por favor, capítulo 14. Lucas 14. É uma passagem que o pastor Vone, eu ouvi de novo o ensino que ele ministrou e ele citou essa parábola aqui que é muito interessante. Lucas 14. A gente vai ler do 28 ao 32. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos do 28 ao 32. Você anota e a gente vai ler. Posso ler? Vocês chegaram? Está escrito. Aqui Jesus expondo uma verdade em forma de parábola para eles, para os discípulos. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Até o 30 tá bom, porque o outro já é outra parábola falando da guerra. Então ele disse aqui, você tem que sentar, você tem que planejar. Tem gente que crê para um carro e tá dando os passos, crendo, declarando, mas hoje, se o carro chegar na sua vida hoje, seu orçamento comporta o licenciamento, o combustível, os documentos que precisam, a manutenção, irmãos, tudo isso tem que estar no pacote da fé. Porque o carro não anda só. O carro quebra, pode quebrar. Então a gente tem que ter uma provisão e uma previsão daquele milagre que a gente está crendo. Senão o milagre se transforma em maldição. A bênção que era para acrescentar tira a paz. Então ele diz aqui, olha, você tem que sentar e planejar os custos. De como que vai ser. Quer botar um negócio? Vai lá, senta, faz uma organização. Não é só abrir, tira uma parede da sala, abre na garagem e bota lá os bolos. Não é assim, minha gente. Amém? Tem que ter planejamento, tem que ter organização. A gente, para construir essa igreja, a gente fez orçamentos, chamou empresas, fez orçamentos de construtores, viu tudo que a gente precisava fazer. E, mediante um comando do Senhor, nós começamos essa obra debaixo de uma palavra. Não foi debaixo de doidice, não. E tanto que até hoje, nós estamos aqui na data de hoje, sem dever a ninguém. E quem declarou que a obra não ia acontecer? Porque teve gente que disse, derrubou, nunca mais levanta. Que loucura derrubar, essa obra não vai acabar. Isso não vai funcionar. Essa obra não vai ser construída. Pois para quem disse isso, licença, a obra está concluída. Quase 100% aqui embaixo, quase 100% lá em cima. E nós somos tão ousados que o projeto original era de 2 andares, a gente fez mais um. Só para dizer que Deus faz. E a gente ainda pode, se quiser, construir mais 2, porque aqui tem fundamento para 5 andares. De repente a gente vai querer fazer mais 2 andares, só para ficar um prédio bem alto. Amém? É assim que Deus faz. Deus é fiel. Então, organização financeira. Provérbios 3 ensinou que aquele que junta com trabalho prospera. Aí Provérbios 21 ensinou que os planos, o planejamento, a organização leva para a abundância. E Jesus ensina aqui o princípio da organização, do planejamento, de escrever. A gente é muito bom de declarar a Bíblia e cair rolando na unção. Mas na hora de sentar e planejar, a gente parece que fica meio esquecido. Isso aqui, irmãos, é tão espiritual quanto cair na unção. Porque tem as irmãzinhas que caem todo culto. E todo culto está pedindo oração para a mesma coisa. E nunca tem nada para dar para ninguém. Porque não trabalha. Porque não se esforça. Mas está caindo no chão, dando profecia, rolando, tendo visão. Irmãos, eu suspeito de gente que todo culto, toda hora, o tempo todo tem visão e revelação. Deus revela, revela. Eu sou pentecostal? Sou. Mas tem alguma coisa muito estranha. Devia ter uma revelação, irmãos, de uma porta de emprego. Desculpa se eu estou sendo dura ou grosseira ou não sei o que aqui em cima hoje. Mas a gente está meio farto disso. De uma espiritualidade só na igreja, em casa é carnal. Acordando de meio-dia, sem botar a mão em nada para fazer. Dando trabalho para a família, dando trabalho para o marido, dando trabalho para a esposa. Dando trabalho para os parentes.
E a que chega aqui é um rojão do fogo do poder. Esse fogo é fogo estranho. Amém? A espiritualidade é uma vida equilibrada nos dons, nas coisas que são naturais, mas que são também de Deus. Um profissional liberal, irmãos, que faz um bom trabalho lá fora, ele é tão ungido quanto quem está num púlpito, porque ele está dando um bom testemunho. Charles Spurgeon, ele disse assim, um pregador do século retrasado, ele disse: se você for fazer um sapato, faça um sapato tão bem feito, que quem olhe para aquele produto diga: Deus está aqui. É muito perfeito, é muito bem feito, é diferente. O seu sapato, ele tem que se destacar na sapataria. Ele disse para um irmãozinho, o Charles Spurgeon. E aquele irmão tomou aquela palavra. E ele foi o fundador de uma sapataria das mais famosas de Nova York naquele tempo. Ele ficou milionário fazendo sapato. E cada sapato que ele fazia, ele dizia: Senhor, esse aqui é o melhor sapato que eu estou fazendo. E o próximo ele declarava. E o próximo ele declarava. E os funcionários que vieram para a fábrica dele entraram no mesmo espírito. E ele se destacou. Num ano de depressão financeira, lá naquele tempo de pobreza, ele enriqueceu fazendo sapato. Mas era o sapato, não era um sapato. Quem sabe Deus vai te dar a ideia de fazer algo tão bem feito, tão diferente, tão especial, tão lindo, tão gostoso de comer, ou tão bom de provar, que você vai se destacar no meio dos outros. Ou Deus mudou? Deus não mudou. Mas existia uma fome naqueles homens e um temor em receber as palavras de Deus, que não tem hoje mais no corpo de Cristo, como tinha. Pessoas vêm para um estudo como esse, ou ouvem, e tem como algo comum. E segunda-feira estão atrás das correntes para poder prosperar. As correntes que você busca para prosperar são as que estão amarrando seus pés. Porque não tem corrente que funcione mais do que isso aqui. Amém? Número 3, vamos embora. Ai, esse eu amo. Quando a gente trabalha, quando a gente se organiza financeiramente, se planeja, e a gente chega num patamar na nossa vida de estabilidade financeira, de crescimento financeiro, aí vem o número 3, que é o propósito para tudo isso. Número 3, generosidade. Nunca vi uma pessoa generosa não prosperar. Provérbios 11. Vamos lá, minha gente. Provérbios capítulo 11. Provérbios está cheio de versículos sobre isso também. Eu pesquisei muitos. Mas não dá tempo da gente ver tudo, depois você estuda. Provérbios 11. Nós vamos ler os versículos 24 e 25. Por favor. Provérbios 11, 24 e 25. Nós estamos vendo o ponto número 3, que é generosidade. Olha o que a nossa Bíblia linda, que a gente ama, está falando. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Quem pode dizer amém para essa escritura? Eita, escritura forte. Eu amo essa escritura. A alma generosa, ela prosperará. Irmãos, isso é uma afirmação, isso é uma sentença. Isso aqui, irmãos, é um decreto de Deus. Pode anotar aí. Isso aqui é um decreto do Senhor. É uma afirmação que Deus fez e deixou para nós escrito aqui. Ele disse aqui: a alma generosa, não é que tem uma possibilidade, talvez, não, ela vai prosperar. Ela prosperará. Amém? E nesse quesito aqui do generoso, do dar, eu retomo o que a gente falou há pouco. Não é para qualquer pessoa que a gente tem que dar a nossa semente. Irmãos, não estranhem o que eu vou dizer, mas por incrível que pareça, tem vezes que o comando é reter. E aí você se pega: mas meu Deus, eu estou retendo, a irmã está aqui pedindo, implorando aqui: Senhor, eu vou ser ruim. Mas aquilo, ao mesmo tempo que a sua cabeça quer dar, aqui no seu coração tem um freio. Obedeça o seu espírito, não siga a sua emoção. Ele diz aqui: o generoso prospera. Mas tem gente que justamente para aprender a ser generoso tem que parar de receber, para aprender a dar. Entenderam mais ou menos sobre isso?
Então a gente que, eu digo a gente, eu estou colocando vocês comigo. A gente que gosta de ofertar, de dar, às vezes entra num conflito quando a gente quer dar, mas sente aquele incômodo. Quem aqui já sentiu isso? Só para não ficar sozinho. Nossa, eu tive vontade de dar, mas quando eu fui separar, senti algo como freio. Obedeça. Deus sabe todas as coisas. Eu e você não conhecemos o coração das pessoas, mas Deus sabe como trabalhar no vaso. Amém? Mas ele diz aqui, ó, a alma generosa, aquela que libera, Deus, ele acrescenta mais e mais. Quem aqui quer uma vida de acréscimo, irmãos? Cada vez mais coisas chegando na sua vida. Então Deus diz aqui, ó, é só você dar liberalmente. Liberalmente aqui significa sem mesquinharia. Deus manda você dar R$10, você diz, não, eu vou dar 5, vou ficar com 5. De repente aquela nota de R$10, ela ia trazer uma colheita para você de R$1.000. Porque Deus sabe quando... Irmãos, Deus, ele nos diz a quantia quanto dá. A palavra vai dizer, não é por coerção, não é por obrigação. Deus ama quem dá com alegria, segundo o que propõe no coração. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos ler Atos. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 20. Agora, vamos lá. Ô glória, você põe aqui para mim, que eu posso derramar, por favor. Atos 20, versículo 35. Atos capítulo, aqui foi Jesus que falou, viu? Atos 20, 35. Vamos ver o que está escrito. Estou procurando, achei. Está escrito, ó. Posso ler? Já? 20, 35. Aqui é Paulo falando. Tenho-vos mostrado em tudo que, obrigada filha, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Quem pode dizer amém? Gente, vou dizer uma coisa para vocês, digo eu, não o Senhor. Quando o povo de Deus entender a maravilha que é doar, vai haver menos necessitados na igreja. Quando a gente entender que nós somos criados para ser resposta. Eu não fui criado, irmão, para ser um poço, mas para ser um rio que flui. O poço, a água está ali parada, retida. Um rio que flui, irmãos, ele sai aguando tudo. Eu sou rio, não sou poço. Amém? E ele diz aqui, olha, é melhor dar do que receber. Quem aqui já sentiu a alegria de ofertar que é maior do que receber? Quem aqui gosta de receber? Eu gosto. Mas quem aqui já aprendeu, irmãos, que quando você dá algo a alguém, a alegria, ela é muito maior do que quando a gente recebeu? Quem aqui já provou isso? Você vê os olhos da pessoa, né, amor, dizendo, meu Deus, eu estava crendo por isso. Você foi resposta, você foi um socorro de Deus para minha vida. Eu estava crendo por isso e você veio trazer. Irmão, isso é maravilhoso. Então esse terceiro pilar, ele fala de uma vida de alguém que tem um trabalho consistente, é organizado e entende que também é resposta para outros. A generosidade, ela deixa a sua vida em movimento. A outra escritura é 2 Coríntios 8. Vamos lá, é a penúltima escritura. Nós só vamos ler mais um texto depois desse. 2 Coríntios 8. Eu queria que você estudasse o 8 e o 9 na sua casa. Anote aí para o devocional de amanhã no feriado. Você já tem o que fazer. Estudar 2 Coríntios 8 e 9. Os 2 capítulos, anote. É um bom estudo para você fazer. Pegue bíblias de referência. Vá lá no Google, pegue as palavras no original. Faça comparação de outras versões de Bíblia. Você vai crescer muito. Eu faço isso lá no Remo com os alunos. Olha, 2 Coríntios 8. A gente vai ler o 1 e o 2, que o Paulo fala aqui. Ele diz, vocês acharam? Também, irmãos, nós vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Eu acho esse capítulo, eu acho que é o mais lindo, que fala sobre oferta na Bíblia inteira. Porque, por meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram uma abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu quero que você anote aí, ou que você medite no seguinte: a fonte da oferta, da abundância na vida desse povo era a generosidade. Irmãos, Paulo diz, eles eram, é muito maravilhoso aqui que Deus, ele não mascara nada, ele deixa tudo claro. Ele diz, olha, eles eram pobres.
Paulo já vai logo dizendo, eles não eram milionários, não tinha dinheiro sobrando, não tinha iate, sítio, nada disso. Eles eram pobres. Era uma igreja, irmãos, a Macedônia aqui nesse tempo, era uma igreja que estava pobre mesmo. O pessoal tinha mal o que comer. História da Bíblia, história da igreja, quando a gente aprende no Rema, esse tempo aqui da história foi de muita escassez. Eles tinham pouco dinheiro, pouca comida. E Paulo chega assim, de gente, peraí, do povo mais pobre da época, foi levantada a maior oferta para a igreja de Jerusalém. Como que é isso? De onde surgiu esse dinheiro? Eu penso assim, quando eles davam uma moedinha, Deus mandava mais. Não sei da onde, não sei como, Deus mandava mais. Aí eles davam mais, aí chegava mais. E eles davam de novo e chegava mais. E Paulo disse, chega, já tem uma oferta suficiente para abençoar os irmãos de Jerusalém. De um povo pobre. E outra coisa que vinha com eles era a alegria. Quem dá algo a alguém, quem semeia algo em alguém, não pode estar com a cara triste. Não tem tristeza em quem dá. Se tem tristeza, Deus não mandou dar. Estou dando aqui esse celular para Diego. Oh Deus, oh Deus. E aquela tristeza que lhe consome. Acorda pensando no celular, dorme pensando no celular. Tem visão do celular. Deus não mandou dar esse celular para você não. Fui eu que dei. Então, quando Deus manda, tem alegria. Quando Deus manda, você libera a semente com um sorriso no rosto. Não é com pesar. E nem sai contando, eu dei, viu? Não, também o generoso não faz isso não, que isso é feio, licença. Né, pastor? Dei um pix para pastor Vânia de R$1.000. Aí conto para todo mundo, boto nas mídias. Isso é tão feio. É um pouco feio, viu? Muito feio. Ele diz aqui, da pobreza veio uma grande riqueza. E a fonte era a generosidade. Amém, minha gente? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, não perca a oportunidade de semear. Exceto naquelas casos de exceção mesmo, quando você tem aquele freio, como eu disse, que talvez não seja o momento de dar. A pessoa está passando por um processo. Mas irmãos, isso é um caso em 100. Via de regra, o Senhor vai te direcionar a ofertar, a abençoar a pessoa. Em um caso pontual ou outro, Deus ele dá esse freio e você obedece e segue. Mas a nossa natureza, ela tem que ser o dar, o ofertar, procurar alguém para dar um sapato, para dar uma roupa, não esperar a pessoa, sabe, chegar quase descalço na igreja. Deus já tem te mostrado a mesa e você, será que é para dar? Será que não é para dar? Deus não quer, o diabo, irmãos, não vai mandar você dar nada para ninguém. Aí Satanás me mandou dar um sapato para a irmã. Não, Satanás quer que ele venha descalço e que ele ainda pise num prego. O diabo não quer ninguém calçado. Amém? Então, ó, aí Paulo vai lá no 9, vira uma folhinha na sua Bíblia, capítulo 9. 2 Coríntios 9. Ô glória. 11 e 12. Diz assim, ó. Ai, essa escritura é muito incrível. Vamos ler o 10. Olha, esses 2 capítulos de Coríntios, eles são incríveis. 10. 2 Coríntios 9 e 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, falando do nosso Pai, também suprirá e aumentará. Ai meu Deus, suprirá e aumentará. Eu não vou ter falta de semente, eu não vou ter falta de oferta, eu não vou ficar sem nada para dar, eu vou ter o que suprir, porque o meu Deus disse que Ele vai me suprir e que Ele vai me aumentar. E Ele diz aqui, Ele multiplicará os frutos da vossa justiça. E o 11 fala, enriquecendo-vos, meu Deus, em tudo, em todas as áreas, para toda generosidade. O para aqui, se você quiser destacar, é a finalidade. Ele vai enriquecer vocês por causa ou para a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas, graças a Deus. E vamos parar aqui no 11. Ele diz aqui, a gente vai enriquecer para. Qual é o propósito da abundância na nossa vida? Generosidade. Amém, gente? Se a gente está prosperando e de alguma forma a gente retém, a gente impede Deus de derramar mais na nossa vida. Tem gente que retém, tem gente que guarda tanto um sapato que ele fica velho e descasca. Tem gente que guarda tanto um lençol, uma fronha, uma roupa, que cria mofo. Nem ele usa, nem ele dá. Irmãos, isso é espírito de miséria. E tem crente precisando ser liberto, Tatiana, de espírito de miséria. Não, eu vou guardar, porque e se eu precisar? Não, minha gente, dê. A Bíblia diz que Deus ele vai dar mais para você, Ele vai te aumentar, Ele vai te suprir.
Sabe, irmãos, às vezes a gente tem coisas na nossa vida. Às vezes eu olho para amor, olha, lá vai você com mais uma sacolinha. Ele já sabe, eu estou dando coisa. Eu amo dar roupa. Eu amo, irmãos, quando eu encontro uma irmãzinha do meu corpinho para eu semear. Roupa, sapato. Eu amo, irmãos. É prazer para mim dar roupa. E eu não paro de ganhar roupa. Não para de chegar roupa. É roupa demais, irmãos. Eu tenho mais roupa do que corpo. Eu disse, pai, mais roupinha, mais brujinha. E quanto mais brujinha eu compro, eu ganho, mais eu dou, mais eu ganho. E não para essa brincadeira. E eu acho bom. Eu ganho, recebo, dou, oferta, recebo. Não para. Irmãos, tem um ciclo na minha vida que não vai ser interrompido. Eu sou resposta. Para cobrir, para suprir, para vestir, para calçar, para dar alimento, para dar dinheiro, para dar oração, abraço. Tudo, irmãos. Ele disse aqui, ele vai te enriquecer em tudo. Não é só dinheiro, não. Os dons, eles aumentam na sua vida. Quando você ora por outros, quando você declara, quando você abraça pessoas, o amor, ele aumenta na sua vida. A vitalidade. Irmãos, eu não adoeço, eu não vou adoecer, porque eu sou cheia de amor, porque eu sou cheia de fé. Só partirei dessa terra no dia que Jesus me chamar, ou que a trombeta soar. Tenho força e tenho vigor do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Eu declaro sobre a minha vida, porque eu preciso estar viva e em pé para ser resposta. Amém? Tem muitas vidas que nós vamos alcançar. Tem muitas famílias que nós vamos alcançar com o nosso bolso. Primeiro com o bolso, Valéria, depois com o evangelho. Porque a barriguinha cheia, eles conseguem ouvir. Com fome ninguém aprende, com fome ninguém ouve. Amém. Chegou uma família, irmãos, na nossa igreja. Não posso contar tantos detalhes, mas ela deixou a casa, um marido violento que tentou esfaquear, enfim, uma história horrível, com 3 crianças. Pastor Vone e Margarete foram ao nosso pedido ontem visitar essa família. Estão dormindo num papelão. Ela só conseguiu sair de casa com a roupa do corpo e com um documento. Prestou um BO, tá lá as crianças tomando água da torneira, dormindo num papelão. Porque ela não conseguiu trazer um móvel de lá. Por causa de um benefício que ela recebe, ela consegue pagar um aluguel de R$250 numa casa bem pequenininha aqui perto. E eu digo para vocês uma coisa. Essa igreja está sendo resposta para aquela família. Chegou comida, chegou cama, chegou remédio, vai chegar bebedouro, vai chegar televisão, vai chegar sofá, vai chegar tudo. Porque o que o diabo tirou, Deus, ele tem mais para dar. Aleluia. Vamos colocar a mocinha de 15 anos já no jovem aprendiz. Ela vai ter um trabalho, ela vai ter dignidade. Nós levamos um evangelho para aquela família dizendo, olha, o evangelho chegou, a palavra chegou, Jesus entrou nessa casa hoje. Irmãos, quando a gente chega numa casa, é Jesus entrando. Jesus não vai descer do céu de novo, ele deixou a igreja. E se eu e você não formos Jesus para eles, quem será? A gente não está na terra para julgar e para apontar, não, irmãos, é para levantar. Amém? Um menininho com febre, gripado, e estava dormindo no chão, no papelão, a gente nem sabia. E aquilo me incomodando na semana, eu disse, filhos, vão lá. E eles foram, irmãos. Sabe o que os filhos dele, Jojó e William, foram? Leve seus filhos para evangelizar na favela, para eles serem mais gratos. Sabe o que Jojó disse? Mãe, eles não podem beber água da torneira porque ela é suja. A gente precisa de um filtro porque a água é limpinha. O William pequenininho também disse, nossa, eles nem têm TV. Como que eles vão assistir os desenhos? A gente tem que dar uma TV. É assim que se prega evangelho para os filhos. Amém? E essa igreja vai ser resposta para mulheres que estão vivendo à margem, em violência, irmãos, em estado de vulnerabilidade. A gente não vai dizer para ela, creia. Não, irmãos, Deus me livre de a gente entrar numa casa assim e dizer, creia. Não. Eles já ficaram lá com a comida, com o alimento. Para eles comerem, para eles se alimentarem, amém? E nós estamos nessa corrente unidos para levantar aquela mulher. Para dizer para ela como é o evangelho. Como é que Jesus faz. Amém? Por isso que essa igreja precisa de dinheiro. Por isso essa igreja vai ter dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Nós vamos ter milhares de reais na nossa conta.
Porque a gente pega uma família dessa, eita, faz um estrago nas obras do diabo, né? Já estamos vendo um emprego para ela, já estamos mexendo tudo, irmãos, porque aquela família vai se levantar. Eles já estão se levantando, amém? E no dia que teve o culto da família, acho que o segundo culto que eles vieram, a gente serve um cafezinho no final, e eles estavam no canto aqui, daqui eu vi. Aí eu falei, vocês não querem café? Aí ela, não, a gente está sem dinheiro. Eles acharam que era pago. A gente colocou um pouco de biscoito na mão do menino, irmãos, ele devorou o biscoito em 1 minuto, porque ele estava com fome. Eu disse, meu Deus. E eu disse, o que foi que aconteceu? Ela, não, nós estamos aqui. Eu disse, se precisar da gente, falem. E depois desse culto, irmãos, nós vamos orar. Eu disse, amor, aquela família tem alguma coisa que a gente precisa. Eu não sabia o que era. E eles foram lá, irmãos, e Deus mostrou tudo o que era. Era fome mesmo. Era fome mesmo. E eles devoraram os biscoitinhos ali, os menininhos, com fome. Então, minha gente, a gente vai falar de dinheiro. A gente vai crer para dinheiro. A gente vai ter dinheiro. A gente vai ter, irmãos, muito dinheiro aqui nessa obra. Para fazer obra social aqui nessa região. Eles não precisam, irmãos, só do evangelho. O evangelho é o poder de Deus, entenda. Mas, irmãos, não adianta pregar para quem está com fome. Para quem está dormindo no chão e no escuro. Primeiro a gente dá o pão. Primeiro a gente cuida. Depois a gente prega. Entendem sobre isso? Jesus fazia assim, ele deu comida para o povo, encheu a barriguinha deles, supriu, multiplicou e ficou lá pregando. E eles com a barriguinha cheia, ouvindo a palavra. Essa igreja vai fazer um trabalho social excepcional. Nós vamos ter um centro social, amor, de referência. Nós vamos ter uma creche de excelência, uma escola de excelência. Para cuidar dessas vidas, irmãos. A gente às vezes tem tanto e reclama porque está comendo cuscuz de novo. Cuscuz com ovo de novo. Não esqueça mais dessa história. Tem gente que nem um cuscuz com ovo tem para comer. Não tem nenhuma cama. Imagine dormir num chão frio. Nesse tempo frio, irmãos. O menino doente. Misericórdia, irmãos. Deus é bom, amém? Diga assim, eu quero ser resposta. Diga, eu quero ser resposta para os necessitados, para aqueles que não têm o que comer. Diga isso, para aqueles que não têm o que vestir. Diga, eu quero ser resposta para manter pessoas no rema. Diga, eu quero ser resposta para enviar missionários. Diga, eu quero ser resposta para sustentar a obra local. Diga, eu quero ser resposta para colaborar com o reino de Deus na terra. Diga, eu quero ser resposta para que vidas conheçam Jesus como Ele é. Um pai de amor, um pai que não coloca a margem porque é negro ou pobre ou o que quer que seja, mas que chama o pobre, que chama a viúva, que chama o órfão para mostrar grande para eles. Amém, irmãos? Aleluia. E eu quero que você se envolva nessa obra, não só com o coração, mas com o bolso também. Com o seu bolso. Pai, não é possível que você não tenha nada para dar. Irmãos, se você for mais pobre do que o povo da Macedônia, misericórdia. Não tem ninguém aqui nessa sala agora mais pobre que o povo lá que deu oferta. E a Bíblia diz que da extrema pobreza, não era pobrezinhos, era extrema pobreza, eles não tinham nem para eles. E a Bíblia diz que a graça de Deus multiplicou o pouquinho que eles tinham. E aquilo se tornou uma grande semente, uma oferta grandiosa, irmãos, que chamou a atenção do Senhor. Amém? Não queira só ter para você. Vamos ter o culto das mulheres, sábado próximo. Eu quero que você se desafie a ser resposta. Compre o seu convite mais um. Declare que até essa semana, se você não tem ainda, vai chegar. Só porque não chegou até agora, desafie. Coloque esse propósito. Pai, agora eu vou ser resposta. Eu vou trazer uma amiga, eu vou trazer uma vizinha, eu vou trazer uma parente, eu vou trazer alguém da minha rua. Eu vou chegar com um convite na mão e dizer, olha, o Senhor te chama, bora. É assim que a gente convida o povo. É dando a provisão. É colocando dentro do nosso carro. É trazendo. Amém? Esse evangelho de gabinete todo engomadinho que não desce numa favela. Não é o evangelho de Jesus. Não é, irmãos. Que fica só em palavras. Sem ação. Aquela família hoje vem hoje à noite para o culto. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na casa delas ontem. Daquela família.
Amém? Os menininhos vêm sozinhos, né? Eles sobem sozinhos, os menininhos. São 3 crianças. Ainda ficou um lá para trás. Que Deus vai trazer ele para cá também. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Acabou a pregação.